gente vai conversar um pouco sobre competências socioemocionais e como elas podem ajudar no aprendizado. Meu nome é Isis e você é professora de vocês de projeto de vida. Eu vou deixar na tela o material que a gente vai utilizar para essa aula de projeto de vida. Qual o material que eu quero que vocês separem? O caderno, e aí vocês deixem aberto na parte que vocês deixaram separados para projeto de vida. Tragam um lápis, uma caneta e depois a gente vai olhar a dica no final, que é para aprofundar os estudos de vocês. E aí a gente vai trazer o caderno de projeto de vida, aquele que vocês receberam no começo do ano na escola de vocês. Então, para esse momento, para essa aula do Centro de Mídias, eu quero que vocês anotem algumas reflexões e as atividades no caderno de projeto de vida de vocês. A gente vai olhar um pouco para uma pergunta. Eu vou trazer essa pergunta novamente, vou deixar 1 minuto na tela e eu quero que vocês escrevam a resposta dessa pergunta. Qual a importância do projeto de vida na primeira série do ensino médio? Vou deixar 1 minuto e, por favor, escrevam a resposta de vocês no caderno para um exercício de escrita com reflexão. Daqui 1 minuto a gente volta e a gente continua a conversa e o tema de projeto de vida para a primeira série do ensino médio. Até daqui a pouco. Agora que vocês refletiram um pouco sobre a importância do projeto de vida na primeira série do ensino médio e vocês aproveitaram e escreveram, que eu pedi para que vocês escrevessem no caderno de vocês, a gente vai continuar a reflexão para a gente perceber como a competência socioemocional pode auxiliar na aprendizagem. Então eu vou deixar na tela uma enquete. Essa enquete eu vou passando e vou deixando um tempinho para vocês pensarem e responderem. Respondam onde? No caderno de vocês. Coloque a letra dessa enquete. Então vamos lá. Primeira parte da enquete. Qual componente curricular, disciplina você tem mais facilidade de aprender na escola? Física, química e biologia, história, geografia, filosofia e sociologia, língua portuguesa, arte e educação física ou matemática? Vou deixar aí 1 minutinho para vocês pensarem e vocês escolham as letras ou as disciplinas que você tem mais facilidade. Eu deixei separado por área de conhecimento. Então, letra A, Física, Química e Biologia. Ela corresponde à área de Ciências da Natureza. Letra B, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Corresponde à área de Ciências Humanas. Letra C, Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. Corresponde à área de linguagens. E letra D, a matemática. Então, o que é interessante? Ao mesmo tempo que vocês vão olhar as disciplinas, os componentes curriculares que vocês têm mais facilidade, vocês também vão olhar a área de conhecimento que vocês também se aproximam, que tem mais facilidade. 1 minuto para pensar, escrevam, não precisam colocar a letra A, B, C, pode colocar as disciplinas mesmo, a área. Façam da forma que vocês acharem mais legal essa enquete. 1 minuto para pensar e escrevam. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando.
Agora que vocês já sabem os componentes curriculares que vocês têm mais facilidade e a área de conhecimentos que você tem mais facilidade, a gente vai olhar as que você tem mais dificuldade. Então, vou deixar na tela a segunda enquete e é a mesma lógica, só que ao invés de fácil, vai para dificuldade, que seria um obstáculo para vocês. Então, vamos lá. Qual componente curricular, disciplina, você tem mais dificuldade para aprender na escola? A. Física, Química e Biologia. B. História, Geografia, Filosofia e Sociologia. C. Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. D. Matemática. Como eu disse para vocês na enquete anterior, essa aqui vocês também não precisam se preocupar em escolher apenas uma letra. Vocês podem escolher um componente curricular ou mais de diversas áreas. Eu deixei separado A, B, C e D para facilitar as áreas de conhecimento, porque eu quero duas coisas de vocês, que vocês saibam identificar o componente curricular que vocês têm mais dificuldade e, consequentemente, a área de conhecimento que vocês precisam depois investir um pouco mais de esforço, de estudo, de aprendizado. Então, 1 minuto para vocês pensarem e responderem no caderno de vocês. Daqui a pouco a gente volta e continua a conversa sobre esse tema de projetos de vida. Agora que vocês já pensaram, já perceberam qual componente curricular vocês têm mais dificuldade, qual área de conhecimento vocês vão precisar demandar um pouquinho mais de esforço e mais de estudo, a gente vai continuar refletindo um pouco mais. Por quê? Como eu disse para vocês, o objetivo dessa aula de projeto de vida é verificar a competência como forma de auxiliar no aprendizado de vocês. Então, primeira enquete, facilidade. Segunda enquete, dificuldade. Agora a gente vai para a próxima, que é exatamente a competência. Então, eu vou deixar na tela e vou ler para vocês. Pense no contexto atual, quais competências você considera importante para auxiliar nas suas atividades escolares. Autoconfiança, organização, curiosidade para aprender, empatia, iniciativa social, responsabilidade. Escrevam no caderno de vocês qual competência ou quais competências você considera importantíssimo para continuar, para contribuir, para auxiliar nas atividades escolares. 1 minuto para vocês e escrevam no caderno a competência ou as competências. Daqui a pouco a gente volta e conversa mais um pouco.
continuando a nossa conversa, agora vocês têm, inclusive, as competências que podem auxiliar nos estudos de vocês. Então, vocês já têm os componentes curriculares que vocês têm mais facilidade, os que você tem mais dificuldade de aprendizado, e agora a competência que pode auxiliar. Então, a gente fez 3 enquetes para identificar essas competências e os componentes curriculares, tanto que vocês aprendem facilmente, quanto os que vocês têm mais dificuldade. O próximo passo é desenvolver um planejamento, uma organização que possa o quê? Trazer essas competências socioemocionais e consiga usar como ferramenta para a aprendizagem. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta no caderno. Como desenvolver competências socioemocionais para que me ajudem em minha aprendizagem? Essa é a primeira pergunta que vocês vão responder. Respondam com as palavras de vocês, não importa se ela vai estar certa ou errada. O interessante é vocês conseguirem pensar como que vocês unem as competências que vocês acabaram de selecionar com o aprendizado. Depois eu vou conversar e isso vai ficar mais maduro, mais fácil de vocês entenderem. Nesse primeiro momento, é um exercício do quê? De escrita e de vocês começarem a pensar um pouco nessa relação entre competência socioemocional e aprendizagem. 1 minuto, respondam essa pergunta e a gente volta a conversar. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque muitas vezes a gente acha que empatia, organização, resistência, algumas competências socioemocionais, vou até voltar à tela, como autoconfiança, organização, curiosidade para aprender, responsabilidade, empatia, não tem nenhuma relação com o nosso aprendizado. Então, essa pergunta, ela serve para quê? Para vocês começarem a perceber essa relação. Por exemplo, responsabilidade, organização, autoconfiança, elas são competências que, se forem muito bem desenvolvidas, ajudam na aprendizagem de vocês, inclusive para depois, para quando vocês escolherem uma faculdade, uma universidade que vocês querem cursar, para quando vocês escolherem uma carreira profissional ou uma atividade que vocês queiram trabalhar. Então, essas competências, elas são ótimas para quê? Para que a gente consiga chegar mais perto do nosso projeto de vida, do nosso sonho. Continuando aqui. Eu vou lembrar para vocês, trazer um pouquinho mais sobre o conceito de competências. Deixar na tela e vou ler com vocês. Vamos lá. Competências são um conjunto de habilidades aprendidas e que conseguimos colocar em prática por meio de atitudes e comportamentos para que possamos resolver problemas de forma assertiva, além de mobilizar conhecimentos para a realização de determinada atividade coletiva ou individual. Então, esse é o conceito de competências. O que acontece? Cada componente curricular na escola, cada componente curricular que vocês desenvolvem em atividade, ele tem um conjunto de competências. E a gente vai chegando ao campo da competência por meio de habilidades. Vocês já devem ter ouvido algum professor conversar sobre habilidades para vocês. Então, por exemplo, responsabilidade. Para você desenvolver uma competência de responsabilidade, tem uma série de atitudes, de habilidades que você tem que desenvolver para chegar na competência, a responsabilidade. Por exemplo, responsabilidade. Chegar no horário é uma responsabilidade.
E aí, qual que é a habilidade? Você chegar no horário para atingir o quê? A competência de responsabilidade. Então, todos os componentes curriculares da escola, ele vai desenvolvendo essas competências, trazendo as suas habilidades. No projeto de vida, as nossas competências chamam competências socioemocionais e as habilidades que vocês estão desenvolvendo são atitudes para conseguir chegar a essa competência. E agora a gente está fazendo o quê? Usando essa competência a nosso favor. Vocês estão em idade escolar, primeira série do ensino médio, vocês vão escolher muitas vezes qual área vocês vão se aproximar, qual empresa vocês vão querer trabalhar, que momento que vocês querem, qual universidade, qual faculdade, curso que vocês vão prestar no final do terceiro ano do ensino médio. E se a gente tiver algumas competências muito bem desenvolvidas, isso se torna mais fácil. Vamos usar elas para a nossa aprendizagem, para as atividades escolares, porque vocês estão no primeiro ano do ensino médio e precisam continuar os estudos. Então, a gente vai usar a competência para desenvolver, para organizar as suas atividades escolares também. Vou colocar a próxima tela, que são 4 perguntas que vocês vão responder agora. Vou dar 3 minutos, vocês respondem como se fosse um rascunho. O que significa isso? Vocês vão responder essas perguntas, vão copiar essas perguntas e responder de forma rápida. Usem apenas um componente por enquanto. Para quê? Para vocês entenderem qual é a atividade, para depois, ao longo da semana, vocês conseguirem refletir, tá? Então, nesse primeiro momento, é coisa rápida. Escolha um componente só curricular. E aí a gente vai tentar desenvolver essa atividade ao longo dessa semana. Depois dessa aula de projeto de vida, desenvolva essa atividade de forma mais tranquila, que vocês consigam refletir e identificar as suas facilidades e dificuldades. Vou deixar na tela 3 minutos, copiem as perguntas ou tirem print e respondam rapidamente com 1 ou 2 palavras, só para vocês pegarem o jeito, vamos dizer assim, da atividade. Colocando em prática. Pergunta 1. Faça uma lista com os componentes curriculares que você tem mais facilidade. Então, para exemplificar, coloque em um só. Ao lado, você vai colocar o que mais gosta de aprender em cada componente. Então, olha só, essa lista está se transformando numa tabela. Ao lado, você coloca o que você gosta mais de aprender. Ao final, bem do lado desse 2, você coloca o quê? Como que você está desenvolvendo as atividades. Você tem que avaliar. E no final, o que você aprendeu em cada componente. Então, 3 minutinhos. Leem essas perguntas, copiem essas perguntas e depois eu coloco um exemplo prático para vocês conseguirem desenvolver tranquilamente durante a semana essa atividade. A gente já volta para conversar.
Agora que vocês já copiaram as 4 perguntas, já tentaram responder rapidamente, eu vou trazer um exemplo prático para ficar bem claro o que eu quero conversar com vocês. Ou seja, como algumas competências socioemocionais, por exemplo, a questão da autoconfiança e a questão da organização, ela pode auxiliar na aprendizagem de vocês. O exemplo prático que eu trouxe é a tabela. Construí a partir do currículo. Peguei a disciplina de História e fiz o quê? Segui exatamente as orientações daquelas 4 perguntas. Então, primeiro, o componente curricular que eu tenho mais facilidade, História. Aí eu coloquei o tema, que é exatamente para a História. Como que eu avaliei isso? Que eu fiz todas as atividades e consegui desenvolver as habilidades e entender o contexto histórico. E na 4ª, eu aprendi o quê? A identificar as diferentes linguagens das fontes históricas para a compreensão de fenômenos históricos sociais. Ou seja, o que eu fiz? Peguei a primeira pergunta, que era exatamente qual componente curricular eu tenho mais facilidade? Coloquei. O que nesse componente curricular eu tenho mais facilidade? Coloquei. No caso, eu trouxe um exemplo pré-história. Por que eu sei que eu tenho mais facilidade nesse componente curricular? Porque eu olhei as atividades que eu fiz e percebi que eu acerto a maioria e que para mim é muito tranquilo desenvolver essas atividades. E aí, a última pergunta é para vocês identificarem por algumas coisas de o que você aprendeu, que é interessante você saber o que você aprendeu. Então, eu coloquei, aprendi a identificar as diferentes linguagens das fontes históricas. Então, eu sei o que eu aprendi. Isso é interessante. Por quê? Ao você desenvolver esse processo de olhar para a sua aprendizagem, ver o que você está aprendendo, o que você tem dificuldade, o que você tem facilidade, o que você está aprendendo, o que você gosta de aprender, você vai conseguir, primeiro, quando eu coloco em forma de tabela, eu estou organizando as minhas ideias e deixando claro, concreto. Eu bato o olho e eu sei exatamente o que está acontecendo ali. Então, eu estou deixando mais organizado. Segundo, eu estou tendo o quê? Responsabilidade comigo e com os meus professores, com a minha vida escolar, com a minha aprendizagem. Então, eu estou tendo essa responsabilidade de olhar o que eu aprendi, de olhar o que eu não aprendi. E terceiro, eu vou conseguindo o quê? Fazer o exercício de relação, que é o quê? Olhar o que eu gosto dentro daquele componente curricular e saber por que eu gosto daquilo, por que é mais fácil isso para mim. Eu consegui desenvolver algumas coisas, fazer algumas determinadas atividades. Então, eu estou fazendo vários exercícios e mobilizando uma série de habilidades para desenvolver algumas competências. Uma que eu citei foi a responsabilidade. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam o mesmo exercício da tabela, do colocando em prática. Vou pedir para voltar na tela rapidamente. Só que ao invés de vocês colocarem o que é mais tranquilo para vocês, vocês vão colocar o que é difícil para vocês. Ou seja, a gente não está sempre trabalhando em facilidades e dificuldades, pontos fortes e fragilidades. Então, eu pus um exemplo de facilidade. Então, é fácil para mim aprender história, eu gosto do tema pré-história, eu desenvolvo a maior parte das atividades e eu sei que eu aprendi as diversas fontes históricas. Legal, isso é fácil para mim. O que vocês vão fazer em casa, além desse exercício do que é fácil para mim, o que é difícil para mim? Então, mais difícil para mim, aprender geografia. Qual tema de geografia é mais difícil? Por que esse tema, como eu sei que esse tema é mais difícil, e o que eu tenho que aprender desse tema? Principalmente, como eu recupero a minha aprendizagem. Quem eu convoco, quem eu peço ajuda para recuperar na minha aprendizagem. Então, olha só, são 2 atividades que vocês vão desenvolver ao longo da semana. A primeira, componente curricular, que você tem mais facilidade e pensar em tudo que a gente olhou aqui nessa aula. E a segunda atividade, o componente curricular que você tem mais dificuldade e pensar nessas reflexões que a gente viu nessa aula de projeto de vida. Então, ao longo da semana, desenvolvam essas atividades.
Agora eu vou deixar para vocês a dica e eu quero que vocês anotem no caderno do aluno. Vou deixar um minutinho para vocês anotarem essas dicas e depois a gente conversa e finaliza. Então vamos lá. No caderno do aluno de projetos de vida, aquele que vocês receberam lá no começo do ano, vocês vão trazer ele, abrir na página 147. Nessa página 147, tem uma situação de aprendizagem chamada O que quero desenvolver em mim mesmo. É para vocês fazerem a atividade 1, 2 e 3 das páginas 147 e 148. Para quê? Para aprofundar esses conhecimentos, essa conversa que a gente teve hoje, as reflexões que a gente teve hoje na aula de projetos de vida. Vou deixar um minutinho na tela e vocês copiem as páginas, a situação de aprendizagem, para que vocês possam aprofundar esses conhecimentos. Daqui a pouco a gente volta e encerra a aula. Agora que vocês já fizeram a cópia, já tiraram um print das informações no caderno do aluno de projeto de vida para aprofundar o conhecimento, a gente vai retomar o que foi visto hoje nessa aula. Então vamos lá, deixei na tela aqui e eu vou conversar um pouco com vocês. O que a gente falou? Primeiro, a gente falou de aprendizagem. Por que a aprendizagem? Porque a gente está no final do bimestre e eu queria que vocês fizessem esse exercício de olhar as fragilidades e pontos fortes a partir da aprendizagem e dos componentes curriculares. Então, a gente fez todo um exercício de pensar nessas aprendizagens, de pensar nesses componentes curriculares que vocês têm na escola e como eles são conhecimentos fundamentais para conseguir chegar perto e desenvolver o projeto de vida. Segundo, a gente olhou competências socioemocionais. E aí eu citei duas aqui. Citei a responsabilidade e a organização. Só que eu vou trazer nesse slide a questão do foco e da autoconfiança. Por quê? Ao vocês colocarem na tabela o que vocês sabem, o que vocês não sabem, e como vocês vão aprender, e como vocês vão recuperar, isso vai desenvolvendo a habilidade de foco e de autoconfiança. Então, olha só, eu já vim ao longo da aula conversando de duas competências socioemocionais, uma a organização e a outra a responsabilidade. E eu encerro essa aula trazendo a questão do foco e da autoconfiança. Então, é interessante vocês perceberem isso, que toda essa atividade de avaliação, de olhar para vocês um pouco mais o que vocês aprendem ou não, elas vão desenvolvendo essas competências como foco e autoconfiança. Eu vou deixar na tela um slide para vocês pensarem e lembrar um pouquinho. Vou ler com vocês. Pensar no que você conseguiu aprender ajuda a reconhecer a importância das competências socioemocionais para a sua aprendizagem, como foco e a autoconfiança. O planejamento do seu projeto de vida passa pela construção do conhecimento. Então eu vou ler novamente esse slide. Pensar no que você conseguiu aprender ajuda a reconhecer a importância das competências socioemocionais para a sua aprendizagem, como foco e autoconfiança. O planejamento do seu projeto de vida passa pela construção do conhecimento. O que significa isso? Vamos sempre relacionar as competências socioemocionais que vocês estão aprendendo aqui nas aulas de projeto de vida com o aprendizado de vocês. Isso vai fazer com que vocês se aproximem aos objetivos de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam o quê? Fazer essa atividade,
Por favor, façam um exercício do que? A cada vez que vocês se avaliem, que vocês olhem, que vocês consigam identificar algumas coisas, vocês vão fazer o quê? Vão compartilhar. Então, fizeram a tabela das facilidades e das dificuldades. Componente curricular, que foi mais fácil para vocês aprenderem. Componente curricular, que vocês tiveram mais dificuldade. Compartilhe com o professor de vocês de projeto de vida. Conversem com um colega. Por quê? Tragam para vocês como que vocês vão trazer as competências socioemocionais. Eu vou trazer novamente a tela de competências para a gente conversar mais focado. Vou pedir para deixar na tela e vou exemplificar para vocês. Por exemplo, eu tenho facilidade em história. Se eu tenho facilidade em história, eu tenho autoconfiança nesse componente curricular, tá? Eu tenho facilidade em desenvolver as atividades de história. Então, as atividades, para mim, ela é mais fácil eu conseguir o quê? Ter iniciativa e curiosidade para aprender, porque eu gosto muito da disciplina de história, tenho facilidade nos temas, e eu trouxe para vocês outra história, então tenho facilidade nesse tema, e isso vai o quê? Me proporcionar curiosidade para aprender. Quando eu tenho mais dificuldade, eu tenho dificuldade em geografia, então o que vai acontecer? Eu preciso desenvolver a autoconfiança e a organização. Entenderam como que é essa relação das competências socioemocionais com a sua aprendizagem? Então, façam esse exercício, compartilhem com o professor de projeto de vida de vocês, compartilhem com os colegas e aprendam a desenvolver essas competências. Agora eu vou me despedir, espero que vocês tenham gostado da aula e nas próximas aulas a gente vai continuar olhando essas competências socioemocionais e como a gente vai desenvolver e planejar o projeto de vida. Obrigada pela presença e desenvolvam as atividades, compartilhem, conversem com os professores, principalmente de projetos de vida. Até mais ver. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.